Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Nesta aula, pessoal, nós vamos fazer uma revisão sobre o gênero textual reportagem que a gente viu nas aulas anteriores. A gente vai realizar neste bimestre algumas atividades avaliativas, então é importante que a gente tenha uma revisão destes conteúdos. Então, reportagem. O que é uma reportagem? É um gênero textual não literário. É considerada também um texto jornalístico vinculado ao suporte em que vai ser apresentado uma reportagem, são os jornais, tanto escrito como falado, as revistas, televisão, internet, rádio, dentre outros. E o repórter é a pessoa que está incumbida de apresentar a reportagem, a qual aborda os temas da sociedade em geral. E aí nós temos aqui classificação da reportagem, nós vamos ver sobre isso. Primeiro, a reportagem é um tipo de texto que tem o intuito de informar, Nós temos aqui. E, ao mesmo tempo, também, ela pode criar uma opinião nos leitores, portanto, ela possui também uma função social muito importante como formadora de opinião. O próximo tópico aqui, a reportagem pode ser um texto expositivo, informativo, descritivo, narrativo ou opinativo. E aí, desse modo, então, ela pode tanto se aproximar da notícia quanto dos artigos opinativos, porém não deve ser confundido, Nós sabemos que a notícia é apenas a exposição do fato, aconteceu, o repórter foi lá e apresentou. A reportagem é um texto mais elaborado, envolve investigação, envolve apresentação de dados, etc. Então, vamos lá. Expositivo, no caso do expositivo, e informativo. Pode ser porque eles expõem um determinado assunto com o intuito principal de informar o leitor. Então, nesse caso da reportagem expositiva e informativa, é informar o leitor. Descritivo e narrativo, pode acontecer quando descrevem ações e incluem tempo, espaço e personagens. E por fim, quando é uma reportagem opinativa, o repórter vai apresentar juízos de valor sobre o que ele está apresentando, Ele vai dar a opinião dele, tá? E geralmente as reportagens são textos mais longos, Principalmente quando são opinativos e sempre são assinados pelos repórteres. Enquanto a notícia são textos relativamente curtos, impessoal, possuindo o intuito somente de informar o leitor de um fato atual ocorrido, a reportagem é um texto mais longo, Porque, como eu falei, envolve toda a elaboração, a investigação, a apresentação de fatos e até mesmo de entrevistas. E aqui nós temos a estrutura da reportagem, Embora apresente uma estrutura similar, semelhante à da notícia, a reportagem é mais ampla e menos rígida na estrutura textual. Ela pode incluir opiniões, interpretações do autor, pode incluir entrevistas, depoimentos, pode incluir análise de dados e pesquisas, causas, consequência e entre outros. Vale lembrar também, que a estrutura básica da reportagem são esses 3 pontos que nós vamos ver. Primeiro, título principal e secundário. As reportagens, assim como as notícias, podem apresentar 2 títulos, um principal e um mais abrangente. O principal é chamado de manchete e o segundo é uma espécie de subtítulo e mais específico. Depois, nós temos a lead.
né, na linguagem jornalística, a lead corresponde aos primeiros parágrafos dos textos jornalísticos, os quais devem conter as informações mais importantes, né? Na lead, que o repórter vai apresentar as informações mais importantes que serão discorridas depois, né, no corpo da reportagem. Então, portanto, a lead pode ser considerada uma espécie de resumo, onde as palavras-chave serão apontadas. E, por fim, né, nós temos o corpo do texto, que é o desenvolvimento do texto. Não podemos perder de vista o que foi apresentado lá na lead. É nessa parte aí no corpo do texto que o repórter reúne todas as informações e as apresenta num texto coerente e coeso. E aqui, por fim, nós temos as principais características da reportagem. Olha só. São textos escritos em primeira ou em terceira pessoa, né? É necessária a presença de títulos. Os temas abordados nas reportagens são temas sociais, políticos, econômicos. A linguagem deve ser simples, clara e dinâmica, né? Para chamar a atenção do leitor, né? O discurso deve ser sempre direto e também pode ser indireto. Há objetividade e subjetividade na apresentação das questões. A linguagem tem que ser sempre formal e são textos assinados pelo autor. Pessoal, então tá aí a nossa revisão, né? Se alguém ainda tem dúvidas sobre o gênero textual reportagem, por favor, coloque a sua dúvida lá no nosso fórum de dúvidas e sugestões. E eu peço para vocês que acessem ao fórum avaliativo para a gente obter a nossa nota de avaliação diária do primeiro bimestre. Lá no fórum avaliativo está todas as descrições, as informações do que você deve fazer para obter a nota de avaliação diária, que é aquela nota que a gente chamava de nota livre, né, para o primeiro bimestre. Conto com a participação de vocês e acesse logo a esse fórum lá no GR8, porque o tempo é limitado para a gente fechar a nota do primeiro bimestre. Ok? Uma ótima semana para todos!